Olá, boa noite. Deixa eu botar o fone aqui que eu esqueci. Boa noite, Mônica. Você me escuta bem? Jorge tá entrando aí, tá entrando todo mundo aí. Danúbia, boa noite. Vocês estão me escutando? Genilton. Vou deixar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aí sobre direito eleitoral. Hoje nosso bate-papo é sobre prestação de contas, né? E as novidades trazidas pela nova legislação, os impactos dessa nova legislação para todos nós. Luciano, boa noite. Flávio, Diego. Vocês me escutam bem? Esqueci, né? Peraí, que a Tânia já entrou também, já vou chamar. Um minutinho, já vou chamar. Vamos lá, esperando um pouquinho para o pessoal entrar. Já vou convidar a Tânia aqui para entrar com a gente. Hoje quem vai estar comigo é a Tânia, né? Ela é contadora, especialista em prestação de contas, membro da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e pós-graduada em Contabilidade Empresarial. Vou chamar. Começar com a gente aí, vamos aguardar a Tânia entrar para a gente começar a conversar sobre esse tema importantíssimo para a campanha eleitoral de 2020. Olá! Boa noite! Boa noite, Tânia. Tudo bem? Marlon, Tudo bem? boa noite. Você me escuta bem? Escuto bem, tá ótimo. Também te escuto muito bem. Meu som tá bom? Tá ótimo, para mim tá bom. Vamos perguntar ao pessoal aí se tá ouvindo a gente bem. Vocês escutam bem? Isso! Tânia, primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite da OAB Campos, da Comissão de Direito Eleitoral, né? Esse projeto que a gente começou aí para reinventar uma forma de estar com as pessoas, né? Nesse período de É pandemia. verdade. Que o som tá ok, Marlon já falou aqui. Gene também. E é uma forma da gente reinventar, né? De estar junto com as pessoas, de compartilhar conhecimento, né? De agregar conhecimentos, né? Óbvio que a gente gostaria de estar pessoalmente, né? É verdade. Calor humano, mas infelizmente é o que a gente pode fazer e as mudanças são necessárias, né? E assim a gente vai ver que também serão necessárias nas prestações de contas. E a gente estava conversando, né? E quando eu te chamei para falar sobre isso, é porque a gente vai ter impactos bem consideráveis na prestação de contas, especificamente para 2020, que eu acho que as pessoas acabaram não se atentando muito, né? Até pela própria alteração legislativa que aconteceu nos 48 minutos do segundo tempo, naquela coisa louca, onde não se pensou direito e algumas coisas acabaram ocorrendo. Eu coloquei alguns pontos aqui, mas eu vou te dar a palavra e aí a gente, qualquer coisa, eu vou colocando. Então, tá com você aí, ó. Passando a bola aí para você. Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao AB Campos, através da Comissão de Direito Eleitoral, por esse convite. Eu que faço parte da comissão, sou um membro, né, da Comissão Eleitoral Partidária do Conselho Regional de Contabilidade. Estamos também nessa luta aí para levarmos o conhecimento à distância, porque é novo para a gente. Nós gostamos de estar em sala de aula, nós gostamos de ter contato físico. Aí termina aquela aula, você fica ali com o aluno, você tira uma dúvida aqui, você aprende um pouco com ele, porque ele tem uma vivência
diferenciada. Então, assim, realmente esse momento de pandemia trouxe muitas novidades para a gente, temos que acabar, assim, nos adequando, né? Nós contadores, eu não sei todos, mas eu falo por mim, eu amo um papel, eu gosto muito de estar com papel para tudo quanto é lado, mesa cheia, eu adoro. E daí hoje a gente se depara, não, hoje é tudo online, e a distância, Processo eletrônico, prestação de contas processo eletrônico. eletrônico, nossa. Então, quer dizer, nós temos que nos adaptar, temos que estar estudando, atualizando, porque acabou aquela história do contador do livro de gelatina, não tem mais. Nós temos que realmente modernizar e estudar, porque não tem como. Temos que seguir aí a demanda atual, né? Que hoje é tudo via web, prestação de contas, PJE, SPCE, então só se fala em sistemas. É. Então, Tânia, o primeiro ponto que eu tinha anotado aqui para conversar com você foi uma mudança que, no meu sentir, é uma mudança que vai impactar muitas campanhas, né? E eu vou deixar o tema com você, mas de antemão já vou explicando por que eu queria falar sobre isso, porque, assim, eu vejo que a gente sabe da problemática que ocorreu no julgamento, não é nem no julgamento, né? Na edição da legislação da reforma eleitoral. A gente sabe que a legislação eleitoral, ela em si, ela é composta por retalhos, né? Todo ano ímpar, É verdade. a gente sofre uma alteração legislativa para a eleição que vem no ano par subsequente. E assim é por vários motivos. Um deles, o tensionamento que sempre existe entre o TSE e o Congresso nas interpretações legislativas. Aí o Congresso tenta regulamentar, o TSE interpreta e fica aquela confusão toda. E o resultado disso é uma legislação remendada que muitas vezes a emenda acaba ficando pior que o soneto. Isso é muito Exato. ruim. Né? Isso é muito ruim. Isso causa muito desgaste, não só para a gente, né, enquanto técnicos, contadores, advogados, mas também para todo mundo que está na área, os próprios candidatos. E o que acontece? Nesse especial aqui, o que a gente teve foi que não se pensou bem em relação ao autofinanciamento. Aliás, não se pensou, né? Não se pensou, até hoje não se... Porque acontece? O limite de gasto é um outro problema que a gente vai ter, mas o autofinanciamento, para mim, foi o que pode gerar um pior impacto para o candidato em si. Porque o que acontece? Limitou-se o autofinanciamento com a reforma ao limite de gastos e não ao limite, 10% do limite de gastos. E não ao limite financeiro daquele candidato, ou seja, não se limitou a reserva financeira, né, que ele poderia botar numa campanha dele, de acordo com aquilo que ele declarou à Receita Federal no ano anterior, 10%, limite de doação de pessoa física, né? Você limita num teto e esquece do limite de pessoa física. Então, eu chego a ponto de dizer que um candidato hoje ele pode, inclusive, aportar mais recursos numa candidatura alheia que na própria candidatura, dependendo do seu estado financeiro anterior. Isso é um contrassenso, não é? Para mim, como advogado, isso é um contrassenso. Eu quero te ouvir agora a parte técnica, porque não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Então, vamos lá, vamos por partes. Inicialmente, eu coaduno contigo nessa relação de termos uma legislação totalmente picadinha. Cada momento nós temos uma nova legislação. Tivemos aí a mini-reforma, né? Que também modificou a lei, tanto a lei eleitoral, alguns dos seus artigos. E agora nós estamos aí com uma resolução que não te diz muita coisa, inclusive contradiz outros pontos. Então, para nós técnicos, realmente é muito complicado de lidar com essas situações. Essa questão do limite de gasto do candidato com recursos próprios, que você colocou, realmente trabalhava no limite da declaração de imposto de renda dele. Hoje, eles colocaram esse limite de gasto, que vai ser estipulado pelo TSE, salvo engano, acho que ainda 20 de julho do corrente mês. Por quê? Porque esse limite de gastos, conforme a resolução 23607, lá diz que você vai trabalhar com os valores de 2016 corrigidos pelo IPCA. Só que o próprio TSE... Que é pior. E o que é pior? Esses valores de 2016 que já deram muito problema.
Porque para quem costuma militar na área, sabe bem que em 2016 foi pego o valor do maior antes, o partido que dizia qual o valor de gastos, qual era o seu teto de gasto. Então, em 2016, o que em 2016 a legislação fez? Pegou o maior valor declarado e jogou 70% desse valor, que já não atendia. Então, unificou e não se preocupou nas peculiaridades, né, de locais. Essa é a minha grande crítica ao limite de gastos. E não se discutiu, porque não teve consenso, não teve acordo no Congresso. E aí vamos fazer o seguinte, na pior das hipóteses, vamos ficar com o que a gente já tem. Vamos só... Exatamente. O que é muito ruim. É muito ruim. Sim. É um modelo ruim que já deu problema. A gente só tem uma transposição. Sim, o que está acontecendo? Os juristas, na verdade, muitos contadores que compõem essa equipe do TSE, que elaboram as resoluções, basicamente essa resolução eleitoral, tem contadores. Eles entendem como isso funciona, só que eles não colocam no papel de forma adequada. Então, por exemplo, o que eu observei nessa resolução? Muitas vezes um candidato, ele faz um aporte, ele começa a fazer uma capitalização de recursos para a campanha dele. Ele tem um objetivo na vida. Ele quer lutar por aquele município dele, ele faz a poupança dele, ele faz investimentos no mercado, ele guarda aquele recurso. Só que, no fim das contas, a legislação, o que ela faz? Joga isso por terra. Vamos trabalhar com o limite já existente. Não quero, tipo assim, a impressão que me dá é que eles não querem nem pensar no limite de gastos. Vamos pegar o que está pronto ali, vamos colocar para frente. Repetir, você pode observar que eles repetiram, né? E apenas não corrigir por um índice. Ou seja, você não consegue sequer administrar seu próprio recurso na campanha que é sua, né? Então, a questão do limite de gasto, Priscila, eu acho que tem muito a se discutir ainda. E nos próximos dias, é o que você fala, a legislação hoje para a gente, ela é muito confusa. No artigo ela diz algo, daqui a pouco ela está dizendo o inverso. Entendeu? Então você fica assim, meu Deus, o que eu faço nesse momento? Como eu oriento devidamente o meu candidato? Não, e ingessa que é pior. Essa questão do autofinanciamento e limite de gasto, para mim, é pior, é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrível. É horrível em todos os sentidos. É horrível porque pensa, você acaba na tentativa de tutelar financeiramente os recursos de um candidato, você acaba estimulando o Caixa 2, você parar para pensar. Porque, veja bem, olha que absurdo. Eu guardo dinheiro durante 4 anos para aportar na minha campanha. Porque a regra anterior era, eu podia financiar minha própria campanha desde que dentro dos limites de 10% daquilo que eu declarei no ano anterior. Declaração de renda no ano anterior. Isso. Beleza, isso é o limite que ainda permanece para a pessoa física. Ok? Exatamente. Só que o que acontece? Aí, Tânia, eu estou sendo um pouco mais didática, eu estou vendo que tem gente na nossa live que não entende bem a direito eleitoral. Então, aí a gente vai ter que trazer um exemplo prático. Vamos lá. Vamos imaginar um limite de gastos de 10 mil reais. Né? Eu tenho um limite de gastos de 10 mil reais para candidato. Agora, vamos imaginar que aquele candidato tenha tido, declarado no ano anterior, um recebimento de 200 mil reais. Concordo que 10% ele teria 20 mil. Exato. É isso? Só que na campanha dele, ele não pode usar 10%, porque ele não pode usar o limite do que ele usou, do que ele declarou. Ele pode usar apenas o limite de gastos. Mas ele pode aportar os 20 mil como pessoa física numa campanha alheia. Ou seja, se o maior interessado na campanha é ele, é o terceiro. E aí eu já vi, inclusive... Tá falhando? Tá falhando só. Melhorou? Tá. Melhorou. Então assim, é um contrassenso pelo seguinte, porque o maior interessado na campanha é você mesmo, né? É o próprio candidato. Então é inadmissível que você cerceie o candidato de utilizar os seus próprios recursos e permita a ele que ele possa doar para a campanha alheia mais do que ele faria para ele próprio. E aí já começou até a se falar numa tentativa de, sabe, o nepotismo cruzado? A doação cruzada. O TSE já está se preocupando com isso. E vai acabar ocorrendo, Priscila, porque, na verdade, o que eles estão buscando nessas legislações? A equidade dos candidatos. Só que tem candidatos que eles realmente não conseguem ter um aporte financeiro.
Outros não, eles já se preparam para aquele sonho de ser um prefeito, para ser um vereador. Então, eles estão cerceando esse direito das pessoas também, de aplicar o recurso delas, da forma que elas economizaram, né, dentro da possibilidade financeira de cada um. Só que isso realmente a legislação engessou. Infelizmente, não vai poder ser feito, nós temos que seguir a norma. É algo assim, eu percebo que você fica até bem aflita, mas temos que ficar. Porque não tem jeito, tá na lei, né? O que adianta? O que eu penso, o que a Tânia pensa. Quem tem que pensar é o Congresso, Porque, né? na O verdade, Congresso faz a lei. nós queremos o melhor dos mundos, só que, infelizmente, a legislação vem em gesso, você não tem como fazer. Infelizmente, ele vai ter que ficar ali limitado a 10% o limite de gastos. Né? Não tem para onde correr. Infelizmente, vai ter que seguir a legislação. E é um outro problema, né? Agora eu queria que você falasse sobre o limite de gasto, porque a gente tem limites de gastos díspares em municípios próximos com situações idênticas. Então, a gente chega a ponto de ter um município com limite de gasto, por exemplo, com cargo de vereador de 10 mil, com a mesma quantidade de 10 mil, eu estou usando um exemplo bem didático, né? Mas o município de um lado com as mesmas características, com um limite de gasto de 70 mil, porque se usou um parâmetro de 2012, se a gente parar para pensar, a gente analisar bem, o parâmetro usado não foi nem de 2016, foi de 2012. A gente aplicou uma fórmula em 2016 e está repetindo em 2020, não é isso? Então, mas é isso, mas deixa eu te explicar. A questão do limite de gastos hoje, ela não está bem definida ainda pelo TSE. Você pode observar na resolução que eles simplesmente repetiram o que eles fizeram com a legislação do lado de 16, entendeu? Hoje nós não temos assim, claro, não temos ainda. Eu não tenho como deixar isso bem detalhado para você neste momento. Podemos voltar, de repente, em outro momento, após a definição dele de todos os limites, por município, para fazermos esse estudo aqui, né? Para levar o pessoal o conhecimento em relação a isso. Mas hoje está bem complicado. Nós temos somente aqueles limites já pré-estabelecidos. Tipo, alimentação de pessoal de campanha. Quanto que eu posso gastar? 10%. Né? Locação de veículo, 20%. Isso nós temos já essas definições pré-definidas, eles também repetiram. Agora, por município, nós ainda não temos. Eu cheguei a ler uma chamada do TSE essa semana e que eles ainda estavam discutindo essa questão e que tinha esse prazo do dia 20 de julho para definir esses limites de gastos. Então, hoje... Na verdade, eles devem fazer a mesma coisa que eles fizeram em 2016, né? Lança aquele sistema que a gente... que hoje, inclusive, eu peguei até para analisar os municípios aqui próximos. Aí você vê, assim, que o município aqui do lado, São João da Barra, limite em 2017 foi 51 mil. Se você aplicar todas as correções, eu acho que não chega a 55. Exatamente. Entendeu? Porque eles também acabam envolvendo, né, a população, o IBGE, aí pega todos os índices aí e fazem um cálculo e dizem que é aquele que você vai ter que seguir, entendeu? Mas hoje ainda não está definido aqui na nossa região. A gente vai ter que esperar. É porque é ruim, né? Vai ter que esperar um pouco. Porque, na verdade, construiu-se uma legislação copiando uma anterior que deu muito problema em 2016, né? Deu problema. Não, ela deu problema em 16. Em 18, nós também tivemos um pouco de problema, né, nas eleições por conta disso. Mas por que tantos problemas, gente? Por que eles não conseguem pensar? Porque eles fazem o apagar das luzes. Na verdade, você tem ideia, nós da comissão do Conselho de Contabilidade, nós trabalhamos o ano inteiro, todos os anos. E assim, foi formado por um colega meu, Gustavo Montes, ele coordenou o grupo de trabalho com contadores. Dali desse grupo de trabalho, porque assim, não adianta você ser de uma comissão, vou pensar dentro da caixinha, não. Nós queremos uma visão geral que cada colega tem, qual é a dificuldade dele. Então, nossos seminários, até no Conselho de Contabilidade, exatamente para isso. Para buscar do colega, trazer para dentro do conselho quais são os problemas do colega, tentar resolver. Menina, foi maravilhoso assim o grupo, sabe? Ele tirou ali algumas demandas, alguns problemas apresentados para os contadores, e daí isso foi encaminhado para o TSE. E por nossa surpresa, totalmente ignorado. Nada foi levado à frente. Então, tipo assim, às vezes nós profissionais, o Gustavo tá aí, ó, GMT Consultoria, oi amigo, tá vendo? Tá te elogiando. Ele assim, é um companheiro também da comissão, é maravilhoso. Nossa comissão é tipo assim, é uma família, né? Nós temos uma afinidade muito grande. E cada um ali pega a frente de um trabalho e vamos juntos. Não que deixássemos o pobrezinho sozinho, não. Mas ele encabeçou esse trabalho e foi maravilhoso. Pena que
o TSE, infelizmente, sequer deu importância para o nosso trabalho de praticamente um ano. Então, é muito complicado. Por isso que nós temos problema nas prestações de contas, nessas resoluções, na questão dos limites de gastos. Então, é bastante complicado para a gente, para nós técnicos. É bem Eu difícil. imagino. Se é complicado para a gente também, que é advogado, para vocês também, né? Sim. E aí, Não. eu quero puxar o outro tema agora. Mudou, porque assim, na reforma de 2019, discutiu-se demais mesmo, os gastos com contadores e advogados. Foi maciçamente discutido. Né? E a gente sabe que teve algumas alterações. Então, eu queria ouvir você sobre essas alterações. Em relação à contratação de advogados e contadores, que é bom, que deixe bem claro aqui, que é uma das coisas mais importantes de uma campanha, é você ter um jurídico forte, você ter uma contabilidade perfeita. Por quê? Porque isso pode trazer problema em eleições futuras. Então, às vezes, a pessoa pensa, não vou contratar um advogado, não sei o quê, deixa para lá. Hoje, até a prestação de contas precisa da assinatura, porque o processo é eletrônico, né? Então, se judicializou. E a prestação de contas, ela tem que ser levada muito a sério. A gente precisa falar isso. Porque a gente vê, Tânia, porque a gente vê na prática o que acontece. Muitas vezes, o candidato começa naquele gás, né? Aí chega, porque o candidato sempre bota uma expectativa muito alta numa campanha. E aí ele começa nas ruas, ele começa a ver que a expectativa dele não será alcançada. E muitos acabam desistindo no meio do caminho. Só que desistir no meio do caminho, você pode. Você não pode não prestar contas. Mesmo para você desistir. Tem esse detalhe. Vamos falar sobre isso também. Então, assim, por isso a importância de ter um contador especializado, porque diante de tantas mudanças, diante de tanta vedação, diante de a nossa legislação é muito proibitiva. A gente vê isso, é uma legislação muito proibitiva. Então, diante disso tudo, é uma importância muito grande uma contratação dessa. E essa contratação, de tão importante que ela entrou numa discussão, numa edição de legislação e resolução de prestação de contas. Então, é isso que eu queria que você comentasse para a gente, como ficou isso. Então, pegando esse gancho seu aí em relação aos profissionais envolvidos na prestação de contas, realmente é muito relevante, que meu celular está escorregando, é muito relevante que o candidato hoje saiba que a prestação de contas eleitoral, o acompanhamento de um advogado qualificado é tão importante quanto pedir voto. O que acontece hoje? Existem pessoas que estão há muito tempo militando e que falam assim, não, fulano preenche aquilo ali para mim, ciclano entende, mas ciclano não está pronto, ele não consegue acompanhar as mudanças da legislação, eles não estão focados como nós estamos, estudando sempre a legislação, ele não é especializado em fazer uma defesa eleitoral como um advogado especializado na área, tem aquela habilidade, ele não vai conseguir fazer uma defesa de uma prestação de contas, que de repente é algo assim simples, mas ele não vai ter entendimento daquilo. Então, é importante que se tenha uma equipe técnica de advogados e contadores especializados na área. É muito importante que fique registrado, porque é uma economia que você vai ter problema ali na frente. As prestações de contas, elas não são simplesmente um mero protocolo, por exemplo. Não, eu vou ali, vou preencher o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, vou entregar no PJI e acabou. Não. Hoje, para você ter uma prestação de contas, você precisa de profissionais qualificados. Por quê? Porque a prestação de contas hoje ela é uma gestão de contas. Ela não é mais juntar papel. Hoje você tem que saber sobre arrecadação, limite de gastos, com o que você pode utilizar ou não. Então, não é mais... Né? Não, fontes vedadas, RONE, né, que é recurso de origem não identificadas. Então, você tem que saber como se comportar em cada tipo de problema desse que aparece. E vou te falar, aparecem muito no decorrer da campanha. Se ilude que pensa que isso não acontece. E é bom registrar, com prazos curtíssimos para a resposta. 72 horas. 72 horas para cada demanda. Aí você imagina, a gente que já
tá estudando, que estuda isso o tempo todo. Porque, assim, não é dizer que só o advogado eleitoralista vai fazer, não é isso. O advogado precisa estar estudando aquela legislação para isso. Mas é o que o George está falando, é uma economia sem sentido, né? Podem ganhar e não levar, e acontece mesmo. É isso, porque, Jorge. né? E acontece mesmo. Você ganha no voto, ganha nas urnas e perde na justiça. Exatamente. Né? Principalmente esse ano, né, Priscila? Porque com essa mudança aí do calendário eleitoral, eles vão concluir a análise das contas lá em 21 de fevereiro de 2021. Então você imagina, o cara foi eleito, e está com as prestações de contas dele irregulares ou não prestou contas, ele não vai ser diplomado. Ele trabalhou muito com afinco, utilizou recursos e não vai ter sua prestação de contas prestada devidamente, não vai tomar posse. Então você imagina a dor no coração. Mas por quê? Porque é a opção dele. Porque ele tem a opção de ter profissionais qualificados. Então vou voltar aqui à tua pergunta, que na resolução de prestação de contas, a 23.607, ela menciona muito realmente essa questão da contratação dos gastos com advogados e contadores. Hoje, esses gastos podem ser efetuados com outros recursos, né, doações de pessoas físicas, como também pelo FEFEC, pelo fundo partidário. Só que não entra no limite de gasto do candidato. Esse foi o grande ganho para o candidato, porque ele se preocupava muito em estar gastando com o pagamento, né, que é uma prestação de serviço, com os contadores e advogados, mas que estava lá reduzindo o limite de gasto dele na campanha. Então, isso, para mim, também é uma vitória. Vitória para os profissionais e para os candidatos. Porque hoje ele pode efetuar esse pagamento, vamos supor, ele já fez lá, utilizou o limite de gasto dele, do FEFEC, por exemplo, e teve uma sobra desse recurso, fora do limite de gasto, ele pode tranquilamente pagar o contrato do contador dele e do advogado, sem nenhum tipo de problema. E ainda por cima, as pessoas físicas também podem fazer esse tipo de pagamento, desse tipo de serviço. Dos candidatos, sem aquele limite de R$ 1.064,10. Então, não existe mais limite para a pessoa física efetuar esse tipo de pagamento desse serviço, desses dois serviços, especificamente. Então, aí que eu queria fazer um recorte, porque foi um grande ganho para as duas categorias, para os contadores, para os advogados e para os candidatos. E para os candidatos, sim. Porque você pode contratar um profissional de qualidade, não é um serviço barato, a gente sabe que não é. Não até é pelas circunstâncias que nós somos. Responsabilidades. E não é só isso, né? A gente sabe que eu fiz uma live há pouco tempo com o doutor Rafael Najimi, né? E ele falou muito bem, não lembro se foi ele, se foi o doutor Robson que falou, que em período eleitoral, boa noite, Marcela. Marcela é nossa integrante amiga da Comissão de Direito Eleitoral também, nosso presidente também presente. Muito obrigado pela presença sempre nas nossas lives. Então, assim, no período eleitoral, o advogado eleitoralista, o contador, a gente não vive, a gente sobrevive. Porque os prazos correm direto, não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado. Some-se a isso tudo o candidato ligando o tempo todo, tirando dúvida. Né? Exato. Então, além da rotina de trabalho, que é pesada, né? É um período bem pesado, a gente tem os candidatos que a gente precisa o tempo todo estar atendendo. Então, acaba que a gente é muito esgotado numa campanha eleitoral. Então, por isso, realmente não é um serviço barato. A gente sabe que não é, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem a responsabilidade daquela campanha. Né? Eu já fui diretora de departamento jurídico e é uma responsabilidade enorme. Imagina o candidato ser o mais votado e não entrar por causa de um problema jurídico. Nossa! Ou por conta de um problema contábil. E já acontece. Isso acontece. É muito comum. É comum. As pessoas acham que não, mas é comum. E aí, quando você fala para mim que o gasto com o advogado e o contador, ele pode ser pago com recursos de pessoas físicas, ele pode ser pago sem entrar no limite, tanto que a gente fala de simpatizante da campanha, né? Que é o termo que a gente usa, os simpatizantes. O 1064, isso. E ele não entra no limite de gastos, você está dizendo assim, olha, você pode contratar um advogado que ele não vai impactar no seu... Não vai. Financeiramente na sua campanha a nível de prestação de contas. Mas aí, o que acontece? Eu tenho visto muita gente questionar. Bom, se não entra no limite de gasto de campanha, ele também não entra como
doação estimada em dinheiro, né? Ele não está como. Essa contratação Não. não entra como doação. Não entra naquele limite de simpatizante. Um terceiro pode contratar para aquela campanha. Se ele não entra em Pode. nenhum limite, a contratação do advogado e do contador saiu da prestação de contas, não é necessário mais prestar contas? Não, não, não. Essa é uma Não. pergunta que a legislação nos induz. Para quem não Não, conhece não. a legislação acaba Pois é. induzindo. Mas no primeiro momento, essa é a impressão que você tem, exatamente. Ué, peraí, se eu não vou pagar, se eu não está saindo esse recurso do meu limite de gasto da campanha, o recurso do fundo partidário que eu recebo, do FEFEC, do meu partido, né? Que também pode doar para o candidato. O que eu faço, então? Como que eu apresento? Não, esses recursos precisam ser contabilizados, sim, na prestação de contas. De forma Eles integral, serão né? lançados, sim, eles serão integrados na prestação de contas no SPCE. Porque, olha só, não há muita lógica também de como que eu tenho um profissional que já foi qualificado no SPCE lá no início da campanha, porque você sabe que hoje nós temos que ter, desde 2014, o advogado nas campanhas e 16, obrigatoriamente, o contador. Né? Você precisa fazer a qualificação desses dois profissionais juntamente com o candidato, no início da campanha. Então, iniciou-se a campanha, houve a convenção, você já tem que fazer o contrato com o seu advogado, com o seu contador. A campanha começou a estar na rua. Então, você também tem que contabilizar esse gasto, que o que não vai ocorrer é entrar no limite. Mas a contabilização no sistema vai acontecer, precisa acontecer. E por isso que eu quis fixar bem isso, porque eu já vi muitas dúvidas, já me ligaram muito perguntando isso. Falei, não, gente, a lei só tirou do limite, mas ela não tirou isso da prestação de contas, não. Isso Não, tem que continua obrigatoriedade. de forma Sim. integral, inclusive, até como forma de você integrar todos aqueles recursos de campanha, né? Então, Sim. Enfim. Porque muitas vezes é até incompreensível como que alguns candidatos deixam, Priscila, sobra de campanha, por exemplo, recurso de FEFEC, recurso de fundo partidário. E nós sabemos que o FEFEC tem uma particularidade. Não sei se você tem alguma pergunta sobre ele. Tem alguma? Tem. Mas pode falar, pode adiantar. Vou deixar. Quem não tem? Né? O FEFEC, para quem não sabe, é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nós usamos, a gente gosta muito de abreviar porque os nomes são muito grandes, então a gente sempre abrevia. E o FEFEC, quem não tem dúvida, porque o FEFEC começou a ser utilizado em 2018, né? Então quem participou das eleições de 2018 já está meio ambientalizado com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Só que em 2018 a gente estava numa eleição geral, onde a gente tinha o candidato à presidência, deputado, senador. Uma campanha muito mais fácil de lidar com esse tipo de recurso do que uma campanha municipal. E por que eu estou dizendo isso? Justamente pela pergunta que eu vou te fazer agora, né? Que é justamente como que a gente sabe o valor, eu tive cuidado de anotar o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, já está à disposição da Justiça Eleitoral, inclusive, que é de 2.034.954.824 reais. Exatamente isso. Esse valor, quais são os critérios de distribuição deste valor? Como que isso chega numa campanha municipal? Eu acho que essa é a dúvida de todo mundo. Pois é. Nós também, para 2020, tivemos aí essa mudança no FEFEC, no tratamento do FEFEC, né? Que é o financiamento especial. O pessoal diz assim, gente, que FEFEC é esse? O Barcelos também já falou ali que era dúvida dele a questão do contador e do advogado. Conseguimos sanar uma dúvida, que bom. Então, assim, qual foi as duas mudanças principais do FEFEC para o exercício de 2020 para essas eleições? A possibilidade de renúncia desse recurso. Já hoje nós temos partido, né? Que renunciou. Temos o novo das 33 legendas, né? Hoje nós já temos o novo que abriu mão. Aí você me pergunta, então quer dizer que desses 2 bilhões, a parte do novo pode ser rateado para as demais legendas? Não. Esse recurso, se já disponibilizado para o TSE, retornará para o Tesouro Nacional. Cada partido terá direito à sua parte. Você não pode pegar a parte do coleguinha, do amigo. E assim, a outra mudança foi exatamente no rateio desses recursos. Antigamente, era pelo número da bancada, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Hoje não. Hoje é pelo resultado das últimas eleições. Então, esse cálculo também ainda está sendo feito, né? Não está disponibilizado para a gente
para os diretórios estaduais e municipais, nós não temos esse cálculo ainda. Mas a grande mudança do FEFEC desse ano foi exatamente essa. Possibilidade de renúncia, que o novo já fez, e a forma de rateio, que não é mais, porque você lembra que antigamente assim, não, quem tiver mais candidato vai ter mais recurso. Para acabar com isso, o que é a questão? Não, quem tiver mais candidato é eleito, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Esses sim terão direito aos recursos. Agora, a gente tem um grande problema nisso daí, apesar de a gente ainda não ter tido essa distribuição, a gente, mais uma vez, por ter sido, a legislação ter sido feita ao apagar das luzes, como a gente... Isso é uma crítica. Todo ano eleitoral a gente faz essa crítica. Todo ano. É um sofrimento, é verdade. E isso causa impactos muito significativos. E na distribuição do FEFEC não foi diferente. Porque o que acontece? Por total falta de entendimento no Congresso, o que foi feito? Manteve a regra de repasse para o Diretório Nacional. Então, olha que maluquice. O Diretório Nacional é que vai definir as suas regras de distribuição. Então, hoje, quem vai definir a regra de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para quem não sabe, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na verdade, é o financiamento público, porque hoje a gente não pode mais ter financiamento de empresas. Então, exato. Esse FEFEC substitui o financiamento de empresas, né? Então, e aí, mas, não é isso? Deixa eu entrar um pouquinho nessa questão do FEFEC, até que o pessoal começar a entender que esse financiamento especial exatamente se deu com a proibição do financiamento de pessoas jurídicas. Com isso, o governo federal teve que dar um aporte financeiro aos candidatos e criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E daí ele desobrigou a utilização de recursos de pessoas físicas e a cada dia que passa eles estão tentando, você pode observar que eles estão tentando afunilar essa questão na prestação de contas desses recursos. Então, hoje, a exigência da transparência é muito maior. Por quê? Porque a maior parte dos recursos que financiam as campanhas são públicos. O FEFEC ele faz parte do orçamento da União. Então, veja bem, a Secretaria do Tesouro acompanha de perto, a Secretaria de Orçamento, eles verificam isso a todo momento. Mas por quê? Porque o recurso ele é 100% público. Ele não tem interferência. Agora, eu concordo contigo, porque, na verdade, o que ocorre? É errado você deixar na mão só do nacional. Porque, às vezes, ele não tem nem conhecimento do candidato que está aqui no município e que realmente precisa e tem condições de ganhar aquela eleição. Aqui, o Barcelos está falando que ele também é candidato e ele já está sofrendo com essa questão. Nós estávamos conversando mais cedo. Ele já sofre com isso, porque, infelizmente, eles fazem o que eles querem, né? E não deveria ser assim, uma vez que o recurso não é deles. Não é um recurso do partido, é um recurso federal. Então, nós deveríamos ter normas mais claras. Igualitários, né? Igualitários. Não temos. A legislação muda exatamente buscando, né, a equidade das coisas. Eles querem dar mais oportunidades para aqueles que não podem chegar. Mas aí você se depara com uma legislação que é feita realmente apagar das luzes, correndo, que sequer escutam os técnicos. Ou aqueles técnicos que estão lá, não sei se são alguns deuses, né? E daí eles não escutam os demais que estão na ponta. Porque assim, você milita na área do direito há bastante tempo, eu já estou na área contábil, então nós temos o conhecimento do que nós estamos falando. Nós passamos no dia a dia os apertos que a legislação nos traz. É que você fala, não, gente, mas por que eu tenho que ter advogado? O meu aqui é do Partido Resolve, mas ele não está especializado naquela área. Mas porque você tem a sua dedicação. Você precisa fazer aquela resposta em 72 horas. E aí você tem que disponibilizar documentação, preparar documento, PJE, corre daqui, corre dali, não dorme, porque aquelas horas estão contando. Né? E é um trabalho conjunto, né? É bom que se fale isso. Trabalho conjunto. O advogado e o contador tem que estar muito bem alinhado, porque a resposta é o advogado que protocola, mas a base da resposta é do contador. É o contador. Ele que movimenta a conta. Não, exatamente. Ainda temos a figura do administrador financeiro, que é assim, importantíssima. Porque sem o administrador financeiro, o contador acaba fazendo esse trabalho de administrador financeiro também. E não deve. Porque senão nós não vamos conseguir administrar todos os problemas. O administrador financeiro, ele, na verdade, junto com o candidato, ele administra as contas do candidato. Ele que vai ao banco, ele tem que verificar se entrou aquele recurso, passar essa informação para o contador. Olha o tempo que o contador tem para informar. 72 horas. A cada receita
que o candidato recebe na conta corrente dele específica de campanha, nós temos 72 horas para informar no relatório financeiro ao TSE. Já o TSE, ele tem 48 horas para divulgar na página dele através do Divulgande. Então, quer dizer, são prazos muito apertados. Por isso que a gente fala, não, gente, eu não quero lançar mão desse recurso. Para a gente, realmente, a mudança foi excelente. Agora vamos retornar ao FEFEC, que a gente, se deixar, vamos falando, misturando os assuntos. A gente vai... Então, e assim, eu acho que o grande problema do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não é nem a aplicação do recurso, é fazer esse recurso chegar aqui na ponta. Porque a nível de uma eleição geral, isso fica mais fácil, porque você tem os cargos regionalizados, né? E menos pulverizados. Você tem muito menos candidato numa eleição geral a uma eleição municipal, né? Você tem praticamente várias eleições gerais dentro de cada município. Se você parar para pensar, analisar em números, né? É muita coisa. E é muita candidatura para pouco dinheiro, porque 2 bilhões, mas a gente está falando 2 bilhões para todo o país, para todos os candidatos. E não apenas a quantidade e não apenas para os candidatos eleitos, todos os candidatos. Não. Então, assim, a gente sabe que vai ter candidato que não vai receber recurso nenhum. É verdade, exatamente. Tem candidato. Aí o que ocorre? Eu concordo com você. Eu acho que a partilha desse recurso realmente deveria ser regida pelo governo federal. Só que isso não ocorre e acaba novamente prejudicando aqueles candidatos que têm pouco acesso à regional, que jamais vai ter, inclusive, a federal. O cara está lá em Brasília, nem sabe que o candidato existe aqui. Mas ele tem aquele sonho de defender a tese dele, de realizar coisas boas para o município, a população, cuidar da população, infelizmente não consegue, né? E além disso, Tânia, uma coisa que a gente precisa falar também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e eu acho que aí eu falo isso e sei que a Kelly está nos acompanhando, que é a presidente da OAB Mulher, foi o julgamento do TSE, né, que ampliou para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha justamente a utilização e limite de gasto para aporte em financiamento de candidaturas de mulheres, né? Sim, aqueles 30%, eles têm que aportar 30% no mínimo. Não quer dizer que tem que ser apenas 30%. Inclusive, eles também podem fazer um cálculo para aportar um valor maior, um percentual maior que esse, devido à quantidade de mulheres concorrendo. Certo? Então, isso também foi um ganho para as mulheres. Houve eu acho que foi até uma emenda que um órgão judiciário, não me recordo muito bem agora, que eles entraram lá com a solicitação de modificação. O que ocorreu foi uma consulta, né, que foi feita por várias uma audiência senadoras. Pública, não foi? Foi uma audiência pública. Isso, teve uma consulta respondida por vários senadores e deputados, mas que discutia esse recorte de financiamento, esse pedaço do financiamento, de 30%, no fundo partidário. Só que demorou para responder, e quando pautou para a resposta, o fundo partidário já tinha perdido bastante sentido, já tinha se esvaziado. Porque antes da existência do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a gente tinha o financiamento público por meio do fundo partidário. Ainda tem. Ainda tem. Mas com o surgimento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a gente vê que praticamente esvaziou o fundo partidário e alavancou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, era necessário também fixar esse parâmetro de financiamento de campanha feminina no Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E aí, por isso que foi feita essa intervenção, e aí, na resolução, constou expressamente o financiamento, tanto os 30%, tanto do fundo partidário, quanto no Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Exato. Eu ia colocar exatamente isso, que permanecem lá no fundo partidário os 30%, no mínimo, para se aplicar na candidatura de mulheres. Isso também não modificou. Eles ampliaram no fundo de participação, no FEFEC, no caso. Então, para a mulher, isso é muito bom, porque, infelizmente, nós sabemos, também acompanhamos essas questões, que mulheres são chamadas a participarem das eleições, mas, na verdade, no fim da campanha, elas abrem mão e apoiam um candidato homem. Não aqui que sejamos feministas, nada disso, mas porque a mulher na política também, ela tem uma visão diferenciada, né? Então, você acaba estabelecendo cotas para mulheres,
Poxa, ela tem que ter. Será que os partidos não entendem que elas precisam participar do pleito? Hoje não existe uma obrigatoriedade, já existe a obrigatoriedade de utilização de 30%. Tanto no fundo partidário e agora no FEFEC também. É bem assim, a gente fica assim, meio que triste, né? Poxa, por que não investem precisou disso, né? Precisou disso. E além disso, a gente tem um outro problema dentro desse financiamento, né? Eu não sei se você teve casos desse, mas na eleição de 2018 foram vários casos. Porque imagina, a legislação fala que 30% daqueles recursos do Fundo Especial de Campanha deve ser utilizado na campanha feminina, né? Na campanha de mulher. Isso não quer dizer, isso não pode dizer que tenha que se aportar aquele recurso na campanha feminina. Isso quer dizer que tem que se dar àquela mulher a disponibilidade de utilizar aquele recurso na sua campanha. Então, vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui, imaginar a eleição de deputado em que a gente tinha uma deputada federal mulher e um deputado estadual homem. E na dobradinha, essa mulher acaba repassando recurso para o candidato homem. A gente tem um julgamento do TRE dizendo exatamente o contrário, Tânia. Reconhecendo que a mulher pode sim gerir esse recurso desde que demonstre que ele foi utilizado na sua campanha. Não. Eu não disse que ela não pode gerir o recurso. Inclusive, nós estávamos até estudando sobre isso, e o ideal seria exatamente que os 30% fosse para a conta corrente dela, para que ela fizesse a gestão desse recurso. O que a gente fala em relação ao homem é que a mulher não tem que pegar os 30% dela e utilizar na campanha de homem. Ah, mas então quer dizer que ela não pode doar um material, fazer uma dobradinha? Pode. Entendeu? O que ela não pode fazer é repassar o recurso financeiro. Agora, ela pode administrar a campanha dela. Eu entendo, penso como você em relação ao FEFEC. Eu acho que cada recurso deveria ser distribuído pelo próprio governo. Entendeu? Não deixar o partido decidir. Sim. Mas eles têm que comprovar na prestação de contas do partido, as contas de campanha do partido, a aplicação dos 30% da mulher. Sim. Isso eles têm que comprovar. E assim, é interessante porque esse caso foi um caso emblemático. Ele não chegou aí ao TSE, ele parou no TRE. Né? Foi o caso de uma campanha em que a deputada federal era mulher e ela fez dobradinha com vários candidatos homens. E ela chegou a fazer doação para o candidato homem. E o tribunal, em um primeiro momento, queria reprovar as contas. Justamente porque houve doação. E aí o que acontece? Houve uma discussão e depois por uma maioria e logo depois por unanimidade, entendendo o seguinte, não, peraí, a candidata era mulher, ótimo, mas os recursos dela, ela utilizou como ela entendeu melhor para a candidatura dela. E outra, ela foi eleita. Então, o que acontece? Porque o medo é o seguinte, eu destino os 30% para a mulher, mas aí eu faço a mesma coisa que eu faço nas cotas, né? Aquela candidatura é uma candidatura laranja. E laranja agora, financeiramente falando. Eu pego, aporto recurso na candidatura feminina e imediatamente a mulher faz a doação para uma candidatura masculina. É isso que é proibido. É a razão da lei, é isso. Né? A Ratio Legis me mostra isso. Eu não posso usar uma mulher de trampolim para financiar uma campanha masculina. Mas a mulher Imagina a situação de uma mulher candidata a prefeita, que tem um monte de vereador. Ela não vai poder fazer doação? Claro que vai. Ela está fazendo, ela não tá financiando a campanha de homem nenhum. Ela está financiando a sua própria campanha em dobradinha. Então o TRE tem um julgado excelente sobre isso, muito bom. O assunto ainda não chegou. O assunto não chegou ao TSE ainda. É uma jurisprudência em construção, porque a gente tem outros TREs com um entendimento totalmente diverso, inclusive caçando candidatura feminina, justamente por ter feito doação para candidatura masculina, né? Mas esse julgado do TRE Rio é de tirar o chapéu, porque foi uma virada no julgamento, inclusive, estava se perdendo o julgamento, e no final a sustentação oral do advogado, ele chegou a falar o seguinte, olha, como que vocês podem dizer que há uma coisa errada se essa mulher que participou dessa campanha eleitoral saiu vitoriosa como uma mulher segunda mais votada do seu partido,
Como que houve fraude numa eleição dessa por ela repassar, por ela fazer uma... Quer dizer que o contrário pode. O homem pode fazer dobradinha com a mulher, pode fazer doação, mas a mulher não pode doar? Não tem sentido, gente. Isso Pois seria é. tutelar. Então, mas esse é um dos problemas que nós também iremos enfrentar. E agora, então, com eleições municipais, muito mais. O que acontece? Depende de quem está analisando as contas. Uns pegam a norma e vai ler seca. Ele não vai administrar da forma, entendeu? Da forma que o advogado expôs, foi de uma forma correta. Na verdade, ela recebeu os 30%. O partido cumpriu a legislação. Dali, ela fez a administração do recurso dela da maneira que ela achou melhor. Mas a norma não te diz isso. Esse é o problema dessas normas feitas no escuro, dessas normas feitas sem escutar, sem visualizar. Porque o que a gente vai passar esse ano, eu não acredito que seja muito fácil, não. Acho que vai ser um dos anos mais difíceis para a gente, porque a resolução ela já vem atropelando há muito tempo, né? Nós não temos uma única norma, são várias legislações, tivemos a mini-reforma aí em 19, né? Então, quer dizer, com a cabecinha de quem vai analisar essas contas, como que ela vai funcionar? Eles foram preparados? Eles foram treinados? Por que eu estou te dizendo isso? Eu, uma certa vez, fui fazer uma prestação de contas, cheguei no cartório eleitoral, encontrei um colega, falei, poxa, o que você está fazendo aqui, menino? Não, eu sou o examinador de contas. Falei, como assim? Mas você não tem conhecimento, você não fez ciências contábeis, você não é advogado. Não, então eu sou funcionário concursado no segundo grau, e daí me colocaram aqui, eu tô aqui. Então, tipo assim, você acha que as pessoas têm condições de analisar as prestações de contas de forma adequada? Não tem. Não, a gente vai virar, é uma bola de neve, uma briga judicial direta. Vai ser uma briga judicializar a campanha, principalmente gerindo esse jogo. A gente tem, inclusive no nosso entorno, São João da Barra, São Francisco, Quissamã, onde as candidatas, as prefeitas são mulheres candidatas à reeleição. Então, imagina o sufoco que vai ser para essas candidatas fazerem, por exemplo, uma doação para candidatura masculina, se a gente não tiver um pensamento mais pró-norma, né? Pró-razão da lei. Eu costumo dizer, gente, a lei não existe por acaso no mundo. A lei, ela existe ela tem uma razão de ser. A gente não pode aplicar a lei de uma forma literal. A gente tem que buscar a razão. Por que ela foi feita assim? Ela foi feita assim porque a gente via que a participação feminina, ela é muito tímida e não é porque a mulher não quer. Por que eu digo que não é porque a mulher não quer? Né? É porque se você pegar um número de pessoas filiadas, você vai ver que quase 50% é mulher. A população brasileira é maior número de mulheres. Então, como que a mulher não quer estar no espaço de poder? Lógico que ela quer estar no espaço de poder. Existem N motivos que a afastam desse objetivo. E um deles, principalmente, é justamente o financiamento da campanha dela, né? O aporte de recurso financeiro. Então, assim, a legislação, ela vem justamente, é uma conquista, uma luta que a gente, muitas vezes, que está na ponta até, a gente não tem conhecimento. Mas existem pessoas que estão lutando por isso há muito tempo. E aí, essa luta veio para quê? Para que essas mulheres tivessem, pelo menos, condições de disputa. Que essas mulheres não fossem ter um polinho, não fossem ajuda para a candidatura masculina. Porque se você voltar na legislação... se você voltar na legislação, começou você vê que a gente é tão machista que a gente fala que é cota feminina. Não existe cota feminina na legislação eleitoral, não, gente. É cota de gênero. É de gênero, é verdade. Eu me lembro que quando criou o Partido da Mulher, o povo falava muito assim, agora não vai ter problema, um partido só de mulher. Não pode ter só mulher no partido, tinha que ter pelo menos 30% de homem, entendeu? Então você vê que a cabeça é muito maluca. E assim, se você parar para analisar bem friamente, lá em 2000 eu não lembro se mudou em 2006, 2012, já estou tantas eleições que eu nem me lembro mais. Mas, enfim, antes você tinha que cumprir a cota, e aí era cota de mulheres, era feminina mesmo, né? E se você não tivesse aquela mulher, bastava que você não preenchesse aquele espaço. Você tinha 70% e tinha que preencher no mínimo com 30% de mulheres. Então, se eu não tenho 30%, eu vou apresentar uma chapa com 70%. Eu apresento um DRAP, né? Que é o demonstrativo de regularidade de atos para atividades, onde eu coloco ali
todos os candidatos, eu coloco ali, se eu posso preencher 10 vagas, eu vou preencher 7, porque eu não tenho 3 mulheres. Então, eu deixo as 3 vazias. Eu podia fazer isso. A legislação mudou e falou assim, não, no seu DRAP tem que ter 30% de cota de gênero. E por que a gente fala cota feminina? Porque a gente sabe que a candidatura feminina é mais difícil de você conquistar, de você alcançar. E aí, se você não tem os 3, você dos 7, você vai precisar desses 7 tirar os 30% de mulher. E aí, isso tudo foi evoluindo para que a gente consiga alcançar um ranking, pelo menos, razoável de candidatura feminina. E eu digo isso por quê? Porque a gente está quase o último. A gente está nos últimos, é uma vergonha. Uma vergonha. É uma vergonha. Nós fomos o primeiro país da América Latina a ter uma prefeita mulher. Pois é. Quando a mulher não podia nem votar. E somos nos últimos, a gente fica atrás de países, assim, eu não me lembro agora, mas assim, é uma coisa muito absurda. E num país onde a maior parte da população é mulher, onde você tem quase 50% de mulheres filiadas a partidos políticos e não tem candidatura, e um congresso que tem a melhor participação feminina que chegou até hoje, tem de 15%. Olha que loucura. Mas, Priscila, é um absurdo tão grande que é uma questão cultural, né? Sim, na verdade, cultural. É uma quebra de paradigmas. Estrutural. Nós mulheres, nós temos que lutar muito para avançar, porque, na verdade, observe só, você acha, eu não vi em nenhuma campanha, até hoje eu não vi em nenhuma campanha, nenhuma mulher que tenha recebido recursos de campanha que não fosse dela, doação de campanha que não fosse dela. Ela recebeu, sim, obrigatoriamente o fundo partidário e o FEFEC, o fundo especial. Agora, outros recursos, ela não vai ver, Priscila, porque, na verdade, eles vão cumprir somente o que determina a legislação. Então, é preciso quebrar, sim, esse paradigma. A mulher precisa alcançar altos postos, tem condições para isso, sabe? A nossa luta mulher muito aguerrida, né? Você sabe que nós somos muito determinadas. Eu não estou falando não, de jeito nenhum. Mas a mulher, ela tem um olhar muito humanizado. Existe um estudo, inclusive, que diz que quanto mais mulher tiver numa Câmara ou num Congresso, você tem mais discussões de direitos humanos. Porque é uma visão mais humanizada, né? Mulher defende causa. Você pode ver que a maioria das mulheres que falam por isso defende causas, né? Se a gente começar a falar de candidatura feminina, a gente vai se perder. Porque a gente vai muita coisa. Não, eu acho que o olhar da mulher também ele é diferenciado, né? Nós não olhamos apenas esse. Não, vou olhar esse foco que não. Você olha o entorno, por que, quando, em que lugar. Então, você viaja literalmente, mas consegue resolver todos os problemas. Sim. Você pode observar que na Europa, a maior parte das mulheres que estão no poder, que estão comandando os países, são as que estão lá vencendo o Covid. Esse dia eu assisti uma reportagem, fiquei tão encantada, falei, nossa, que orgulho que dá de ser mulher cada dia que passa. E assim, mas nós temos que lutar muito para isso, temos que estudar muito, porque o respeito, a confiança só vem com muita luta. Demora. Complicado, demora. Já começou o contador aqui dizer que eu tenho pouco tempo. Ai, Senhor. Ele já está contando. Já está com 1 minuto e 50. Pois é. Então, vamos para os pontos nefrálgicos dessa mudança que houve na legislação em relação ao que eu chamo de gastos críticos, né? E aí eu acho que a gente vai conseguir falar de né? Que é o impulso. Eu queria falar sobre o impulsionamento, combustível e pessoal. Por que isso? Impulsionamento porque a gente está num período de pandemia, a gente teve uma eleição em 2018 praticamente gerenciada na internet, o que não é comum numa eleição municipal, porque é mais corpo a corpo, mas com a pandemia vai ser, né? E aí houve essa preocupação em olhar para o impulsionamento de campanha, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. E o gasto de combustível também, que a gente sabe que é uma das maiores moedas para compra de voto. E a legislação infraconstitucional, né, do TSE olhou bastante isso. Então vamos lá para o impulsionamento. Realmente o impulsionamento é uma novidade nos gastos eleitorais desse ano. Ele está na resolução, né? Lá no tema de gastos eleitorais. E Tânia, deixa eu te cortar. A gente tem 40 segundos. Se cair e a gente não concluir, eu posso te chamar de novo? Pode. De novo. Que aí a gente conclui só esses 2 pontinhos, porque senão vai ficar faltando. Então pode continuar. Então vamos lá. Com a pandemia, realmente, nós temos assim, uma grande diferença na campanha eleitoral, principalmente municipal, em que estamos adaptados a estar no corpo a corpo, uma visitinha, um cafezinho aqui, aqueles comícios que hoje já são apautados pela resolução
né, de propaganda, a questão da propaganda de rua, que eu vou entrar daqui a pouco, né, para falar sobre isso. Impulsionamento. Hoje, você está nervosa, Priscila. É porque tem 3 segundos. Vai cair agora. Ó. Já vamos